Gênesis 31, do 25 a 55, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão requerias, assim o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança,
eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispá, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo voltou para sua casa. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Santo, te adoramos, te louvamos, ó Deus, diante do Senhor e da leitura do texto inspirado pelo Senhor, diante desse momento, ó Deus, em que temos comunhão contigo por meio deste meio de graça estabelecido pelo Senhor, a proclamação pública da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Envia, ó Deus, o Teu Espírito com a palavra. Dá-nos ouvidos para ouvir, olhos espirituais para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Especialmente nos dá olhos para, por meio do texto, olharmos para Cristo. Que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos, através desse texto, ouvir o Teu santo Evangelho. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, ó Deus. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como observamos no sermão anterior, de fato, esse é o momento adequado para o retorno de Jacó à terra de Canaã. Jacó cumpriu a sua missão, sua família está constituída. Vimos o modo por meio do qual o Senhor lhe concedeu patrimônio, não está a sair de mãos vazias. E observamos também que o próprio Deus lhe ordenou regressar. Há uma ordem de Deus, uma revelação de Deus, uma vocação de Deus, podemos dizer assim. Jacó deveria deixar Padã-Arã, a terra de Arã. Isto é o que Jacó precisa fazer. É o que é seguro ser feito, obedecer a Deus, atender à vocação de Deus. Obviamente, obedecer a Deus não é fácil, atender à vocação de Deus não é nada fácil. É o caso de Jacó, especialmente quando observamos com quem Jacó tem que lidar, o seu sogro Labão. E então nós temos aqui, especialmente aqui nesta altura em que temos esse diálogo entre Labão e Jacó, nós temos uma visão mais abrangente do que consistiu aqueles 20 anos, né, da natureza, daqueles 20 anos que Jacó passou em Padã-Arã. E também nós temos aqui, na queixa de Jacó contra Labão, nós temos aqui revelado o modo como era esse relacionamento entre Jacó e o seu sogro Labão.
E ao observar, irmãos, essa passagem em que Deus chama Jacó para ir em direção à terra de Canaã, nós não podemos deixar de lembrar da própria vocação de Abraão. Abraão, de Ur dos Caldeus, de fora da terra, Deus o chama para a terra de Canaã. Então há uma conexão. O povo de Israel, ao ouvir essa mensagem do livro de Gênesis, poderia lembrar do pacto com Abraão, do próprio chamado de Abraão. Lembra, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. E o Senhor prometeu abençoar por graça a Abraão. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, todas as bênçãos do pacto. Então nós vemos que o pacto de Abraão é um pacto da graça, e o Senhor chama neste pacto da graça o seu servo à obediência. É um pacto de graça em que, sim, a contraparte humana, Abraão, é chamada à obediência. E por graça Deus promete abençoar esta obediência. Quando Deus diz: te abençoarei, te engrandecerei, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Jacó, então, ele é o representante desse mesmo pacto, nesse momento. Jacó, então, é o homem da aliança. Ele carrega este pacto abraâmico, podemos dizer assim, e o Senhor o chama nessa mesma jornada de obediência, em direção à terra de Canaã, e de algum modo ele está deixando ali aquela parentela que ele constituiu em Padã Arã. E da mesma forma que o Senhor abençoou Abraão, protegeu Abraão, do mesmo modo, observamos que o Senhor também está com Jacó, o protegeu na sua ida para Padã Arã e também irá protegê-lo no seu retorno para a terra de Canaã. Então há toda essa estrutura pactual que é continuada através dos patriarcas de Abraão, de Isaque e agora também de Jacó. Irmãos, nós iremos caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: Jacó despede-se de Labão. Jacó despede-se de Labão. Claro que poderíamos também dizer o contrário, né? Labão despede-se de Jacó e de seus netos, né? De sua família, das suas filhas. Nós observamos, claro, que Jacó parece estar muito contente em deixar Labão. Ele sai sem dar satisfação, não faz muita questão de se despedir de Labão. Mas, de fato, é um texto de despedida, de separação. Mas antes da despedida, que veremos no final do capítulo, no último ponto, temos aí do versículo 25 a 42, a defesa de Jacó em sua disputa com Labão. Então, a partir do início da nossa passagem, no verso 25, temos um encontro. Labão vai ao encontro de Jacó, ele é avisado da fuga de Jacó. Nós observamos isso no trecho anterior, do verso 22 ao verso 24, no sermão anterior, nós observamos que rapidamente Labão foi informado da fuga de Jacó, ele foi em seu encalço, Deus se revelou a Labão, lhe avisando que não fizesse nem falasse bem ou mal a Jacó, e no verso 25 da nossa sessão nós temos um encontro. E Labão, então, traz acusações contra Jacó. E nós veremos, então, a defesa de Jacó e tudo mais que temos aí nessa disputa. No verso 25, então, nós temos um encontro entre os parentes. O autor sagrado, Moisés, nos diz: alcançou, pois, Labão a Jacó, e este havia armado sua tenda naquela montanha, e Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. Então, essa é a ocasião do encontro. Ao encontrar Jacó, há algumas acusações, não apenas uma. E a primeira acusação, no verso 26, é que Jacó levou as filhas de Labão cativas à espada. Toda a linguagem, irmãos, aí, desse diálogo, é uma linguagem
de um tribunal. É como acontecia nas cidades da antiguidade, haviam juízes à porta da cidade. Então Labão encontra Jacó, as tendas estão armadas, há esse encontro diante das testemunhas, e Labão ele lança essas acusações contra Jacó. E a primeira acusação então, e veja toda a linguagem tensa de conflito, de guerra, Labão certamente estava muito irado, magoado. Jacó como que roubou o seu coração quando ele foge sem avisar, levando suas filhas, seus netos, e isso de fato golpeou o coração de Labão com muita força. E de fato o que faz com que Labão esteja mais moderado aqui é a revelação de Deus lá no versículo 24. Deus disse para Labão que ele fosse refreado, guarda-te, não fales a Jacó nem bem, nem mal. Mas a primeira acusação tem esse tom de conflito, de guerra. Jacó, você levou minhas filhas cativas como se fosse meu inimigo, como se fosse uma guerra, um conflito. E nós observamos e vimos a prudência de Jacó, e isso é uma falsa acusação de Labão, porque as mulheres estão ali voluntariamente. Jacó buscou o apoio das suas esposas, e vemos então mais ainda aqui toda a sabedoria de Jacó em fazer aquela conferência com as suas esposas, garantir o apoio das mesmas para o seu propósito, e a acusação de Labão então é falsa. A segunda acusação mais à frente é que então houve um furto dos ídolos, os ídolos do lar. Labão também acusa isso no verso 29, no verso 28 e 29. Ele acusa Jacó disto, de ter roubado os ídolos do lar. Perdão, vejamos aí em diante, a partir do verso 26. Verso 26, levaste minhas filhas cativas, como pela espada. No verso 27, fugiste e me lograste, nada me fizeste saber para que eu te despedisse. Verso 28, não deixaste beijar os meus filhos, há poder em minhas mãos. E no verso 30, está aí no verso 30, a acusação. E agora, porque partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, porque me furtaste os meus deuses? Então essa é a segunda acusação, uma falsa acusação. Sabemos nós, uma falsa acusação, claro, grave. Labão não podia acusar Jacó de roubar animais ou qualquer outro tipo de pertence, e não é isso que ele está procurando com Jacó, mas então os ídolos fugiram. Nós sabemos que Raquel levou esses ídolos, mas vejam que são acusações, e é como que diante de um tribunal. Outra acusação que é feita aí, uma terceira acusação, não me permitiu despedir da minha família. Também temos essa acusação. Não me permitiste despedir e tudo mais. Então, irmãos, nós temos essas três acusações. O homem estava irado contra Jacó, magoado. Ele apresenta as suas queixas, de fato. Ele acha que tem poder de fazer mal a Jacó. Claro que Deus é quem governa e o impediu de fazer isto. E a única acusação que há base é, de fato, Raquel roubou os ídolos do lar. Jacó não sabia. E Jacó, então, como lemos aí, no verso 32, Jacó diz: não viva aquele com quem achares os teus deuses. E permite a Labão fazer a análise, ele procurar se aqueles deuses estavam ali. Irmãos, no Código de Hammurabi, uma lei do Antigo Oriente Próximo, a pena para o furto era a pena de morte, diferente da lei de Moisés, onde havia a necessidade de restituição. O ladrão, ele pagava uma pena de restituição dos bens roubados, uma quantidade a mais, mas no Código de Hammurabi havia pena de morte.
Jacó, ele concorda, morra com quem achar os teus deuses, verifica e que morra, não sabendo, claro, que Raquel havia furtado esses ídolos. E então a cena toda aí que temos diante de nós é Labão sendo enganado pela sua própria filha. Labão, o enganador, agora é enganado por Raquel. Não sabemos exatamente, o texto não nos dá detalhes, por que Raquel furtou esses ídolos. Alguns acham que ela temia que Labão usasse os ídolos para adivinhar. Outros também acham que os ídolos tinham a ver com a liderança do clã e com direitos de herança e de propriedade. Então é como se Raquel quisesse garantir que os bens, a propriedade que era de Jacó permanecesse com Jacó, e talvez até um dia, se Jacó quisesse voltar a Padã-Arã, Jacó pudesse reivindicar herança nas terras de Labão. Nós não sabemos, o fato, irmãos, é que nós vemos uma grande preocupação de Labão quanto a esses ídolos, quanto a esses falsos deuses, e de fato uma acusação grave contra Jacó. Jacó não roubou nada de Labão, e nós vemos finalmente que há uma resposta de Jacó irada, uma resposta de queixa. Jacó então ele passa a responder a Labão, ele se queixa contra Labão. Antes disso, nós vemos aí que Raquel engana o seu pai. Ela diz que está menstruada, que não pode se levantar do seu animal, do camelo, e Labão então não verifica ali, não encontra de fato os seus deuses, e de fato Raquel consegue enganar o seu pai. E mais uma vez digo, não sabemos exatamente o porquê do interesse nesses ídolos, mas eram de grande interesse para Labão. Em tudo isso, irmãos, então, vemos o governo de Deus sobre Jacó, sua proteção, porque o Senhor já havia se revelado a Labão, dizendo a ele: não faças nada a Jacó, você não tem direito, Jacó é inocente. O Senhor justificou a Jacó na noite em que se revelou a Labão. Ele é o meu servo, ele é o homem da aliança, ele é justo. Mas na resposta de Jacó, que nós temos aí, no verso 36 em diante, Jacó ele abre o seu coração, toda a tensão acumulada naqueles anos, toda a queixa e a amargura, de algum modo acumulado ali. Claro que Jacó é o homem de Deus, é o homem da aliança, ele não quer ter problemas com Labão, não é a ideia da sua partida. Mas nós vemos aí, a partir do verso 36, que Jacó, um homem bem mais experiente e piedoso, ele se ira, ele alterca com Labão, ele expõe toda a sua queixa contra Labão, que nesta queixa há acusações que aí sim tem fundamento. A acusação de Labão contra Jacó, que ele havia roubado o que lhe pertencia, fugido com seus ídolos, são acusações falsas, diante daquele tribunal que está ali reunido. Mas o que Jacó passa a dizer, o que está aí do verso 36 em diante, são acusações verdadeiras. Jacó, então, diz no 36, qual é a minha transgressão, o meu pecado? Não tem nada que te pertence aqui, ele diz no verso 37, veja se encontra algo. E no verso 38 ele diz, ele resume os anos que passou com Labão, 20 anos. E como era a relação trabalhista entre Jacó e Labão? As tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. Ele diz também que nunca apresentou a despedaçada pelas feras para Labão. Irmãos, é normal para um pastor que hajam percas ali no Antigo Oriente, ou até mesmo hoje em dia, quem lida com animais em ambientes em que há feras, animais selvagens, pode acontecer. O que deveria ser feito está aqui um pedaço do animal despedaçado que prova que, de fato, eu não roubei o seu animal, ele foi despedaçado por uma fera. Está aqui a carcaça, digamos assim, ou algo que prove isso.
Mas veja que Jacó, ele assumia o prejuízo. Ele diz para Labão: sofri o dano. E ele diz mais: da minha mão requerias, assim o furtado de dia como de noite. Ou seja, até aqueles prejuízos normais do trabalho, do pastoreio, Jacó, ele era exigido dele prestar contas daquilo, e Jacó fazia assim, ele sofria o dano, ele não discutia com Labão, ele então sofria o dano e pagava do seu próprio salário estes animais que haviam sido perdidos ali de modo natural, uma porcentagem natural de perca Jacó assumia. Também diz o modo como ele andava, no verso 40, de dia um calor naquele ambiente ali, de noite geada, e tudo que está ali, nada veio fácil para Jacó. Ele diz que 20 anos que permaneceu na casa de Labão, 14 te servi por tuas filhas, pagou o dote conforme o combinado, o acordo. 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Então, tudo isso aqui, irmãos, no nosso contexto, é um protesto diante de Labão. Jacó, então, apresenta toda essa queixa, Labão fica calado, né? Não tem nada o que responder para Jacó. Tudo que está sendo dito ali é a pura verdade. E é verdade o que Jacó disse: se não fosse Deus, eu fui fiel a Deus, tu, Labão, tentou me enganar, e se não fosse o meu Deus, se não fosse o temor de Isaque, eu estaria indo embora agora de mãos vazias. Mas Deus é fiel, Deus é justo, atendeu ao meu sofrimento e ao trabalho de minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então, Jacó foi justificado, ele é o homem de Deus, é o homem da aliança. O próprio Deus o justificou, o abençoando, não permitindo que Labão prevalecesse. Jacó sai vitorioso desse tribunal. Ele é justificado pelo próprio Deus, o eleito de Deus. Quem é Labão para acusar Jacó? Quem são os ímpios para acusar os eleitos de Deus? Finalmente, irmãos, coube a Labão, que é o nosso próximo ponto, propor um tratado de paz com Jacó. Ele não pôde responder nada. Ele não tinha nada a dizer contra tudo que Jacó fala com ele. E o que temos então a partir do verso 43 ao verso 54 é um pacto de não agressão de Labão com Jacó. Então, sendo silenciado e vencido pelos argumentos de Jacó, agora só resta uma aliança, claro, uma aliança que é muito mais interessante para Labão do que para Jacó. E então, embora Labão não reconheça que tudo que está ali é de Jacó, ele trabalhou, Deus deu a Jacó fruto do trabalho de Jacó, Labão não reconhece os direitos de propriedade de Jacó. Lembre que os filhos de Labão tinham inveja e diziam que Jacó tinha roubado as coisas de Labão. Então, Labão, ele entende que tudo é dele. Veja no verso 43, se não é assim o pensamento desse ímpio Labão. As filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança. Ele não reconhece que o que Jacó tem é dom de Deus, fruto do trabalho de Jacó, mas dado a ele pela graça de Deus. O homem trabalhou e Deus se agradou por bondade em concedê-lo essas bênçãos, e nós já vimos toda a inveja e a amargura dos filhos de Labão e do próprio Labão, porque é um homem cego em seus pecados, essa é a cegueira, é um homem endurecido, e vemos toda essa incoerência. Então, é evidente que Jacó pagou cabalmente o dote, que trabalhou honestamente, tudo ali era o seu salário, a bênção de Deus sobre o seu trabalho. Labão também reconhece
que Jacó é um homem independente, ele teme a Deus, por isso ele procura fazer aliança. E, finalmente, não tendo que responder a Jacó, nós vemos que ele concorda em separar. Façamos um acordo de paz, vai cada um para um lado, cada um vai para o seu lado. E a ideia de Labão é que um não passe para o lado do outro para prejudicar o outro. Talvez, irmãos, alguns comentaristas acham que Labão ainda tinha uma preocupação de que Jacó voltasse para Padã-Arã para reivindicar herança ali, terras ali, qualquer coisa ali. Lembre que Labão vendeu as filhas, né? Ou seja, exigiu o dote das duas através do trabalho de Jacó e consumiu todo esse dote. Ele não deu herança para as filhas. As próprias esposas de Jacó reconhecem que foi Deus naquela providência, nessa providência de transferência de patrimônio, que concedeu herança para elas, porque se não fosse Deus mesmo também não tinha herança nenhuma para essas filhas, né, para essas esposas. Então talvez a ideia desse acordo seria, veja que Jacó tinha motivo de queixa, talvez tinha medo, depois Jacó pode voltar e querer me fazer algum mal, ou requerer algum patrimônio, mas o fato é que ele propõe aliança, verso 44, Jacó toma uma pedra no verso 45, todos os outros filhos de Labão ali, os irmãos ajuntam pedras, fazem um montão, comem num rito de comunhão, de paz. Labão, no verso 47, batiza aquela coluna de Jegar-Sadut e Jacó de Galeed, que tem o mesmo significado. A ideia é que aquele monumento, aquele montão, fosse testemunha entre ambos, e acrescentou também Mispá, pois disse, vigia o Senhor entre mim e ti. Mas qual é a essência dessa aliança, desse pacto? É um pacto, então, de paz, de não agressão, e também a ideia de Labão era não ter que se preocupar com suas filhas, era fazer Jacó prometer que seria um bom marido, que não iria afligir as suas filhas, que não iria casar com mais outras mulheres além delas, trazendo sofrimento às suas filhas. Ou seja, seja um bom marido para que eu não tenha que passar para o teu lado e então ver como está alguma situação, ou então também com medo de Jacó passar para o lado de lá. Então aquela coluna em que cada um permanece na sua posição, diante de Deus, temendo a Deus. Então é essa a ideia do pacto. E por meio disso, claro, Jacó não tinha desejo de voltar para Padã-Arã, o seu coração está em Canaã, e para Jacó não há problema em fazer esse pacto, ainda que isso incluísse abrir mão de herança em Arã. Esse é o meio que Deus estabeleceu para libertar Jacó de Labão, do serviço de Labão. Jacó vence desse modo, há uma vitória aí. Irmãos, finalmente aí, em terceiro lugar, no verso 55 do nosso texto, nós temos então a separação entre os parentes, verso 55. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partindo voltou para a sua casa. Então temos aí finalmente a despedida. Labão ficou muito furioso, como vimos, por não ter essa oportunidade. Deus lhe concede, ele beija suas filhas afetuosamente, abraça os seus netos, e esse é um bom desfecho, porque toda essa cena é muito tensa, de conflito, de acusações, de guerra, de rivalidade. São dois inimigos, há um tratado de paz, há uma separação, então, pacífica, ainda que é possível que não sejam amigos ou que, de fato, não houve uma verdadeira amizade após isso, mas há um tratado de paz, foi pacificada aquela situação. E como já falamos, o Senhor faz todas essas coisas cooperarem para o bem do seu eleito. E também nós vemos aqui proteção de Deus para com Jacó, nessa divisão, nessa separação. Meus irmãos, diante de tudo isso, quero ainda trazer aplicações para nós
nesta manhã. Irmãos, nós devemos lembrar a partir desse texto, nós já começamos a tratar dele no sermão anterior e mais uma vez eu quero lembrar à igreja, aos irmãos, que esse texto ele antecipa o que acontecerá com Israel na terra do Egito. Sim, só há um Deus salvador e libertador. A grande libertação do Antigo Testamento é o resgate do povo de Israel da terra do Egito, mas o Senhor promove, então, pequenos livramentos que apontam para esse livramento das mãos de Faraó e que apontam para o livramento maior do Evangelho, Cristo resgatando o seu povo dos seus pecados. Neste livramento ou salvação, neste pacto de graça da parte do Senhor, estabelecido soberanamente, existe um chamado, uma vocação para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra prometida, para servir a Deus e adorar a Deus. E ao atender esse chamado, há um processo de êxodo, ou fuga, ou saída, ou rompimento com esse mundo. E nós já temos afirmado, observando esses livramentos de Deus, essa salvação de Deus na história da redenção, que esta fuga ou saída, este êxodo, não é algo tão simples. E volto a enfatizar que é apenas pela intervenção de Deus que nós podemos ser salvos e livres dos nossos inimigos. Não esqueça disso. Você só pode ser salvo dos teus inimigos pela intervenção de Deus. E o teu maior inimigo é o teu próprio coração. O teu pecado, Satanás, o mundo. Então, neste processo de salvação, neste pacto de graça, onde temos, claro, de modo muito mais perfeito no Evangelho, esse chamado ao arrependimento e à fé, o Senhor nos chama a sair deste mundo em direção à terra da promessa, ao novo céu e à nova terra, este mundo restaurado, o estado eterno. Então, há uma salvação onde, de fato, isto não é algo tão simples ou pacífico como muitos querem crer. Então, não esqueça, o teu inimigo é o teu maior, o teu coração é o teu maior inimigo, mas há muitos outros inimigos que tentam impedir. É claro que Deus irá salvar todos os seus, mas, de fato, há toda essa dificuldade que vemos aqui. Outro engano que quero alertar com relação a essa questão de salvação, um engano específico que quero alertar à igreja, é que muitos têm sido enganados por uma falsa profissão de fé. Sim, a profissão de fé é o que nos une à igreja visível, é o que o Senhor estabeleceu para que sejamos unidos à igreja visível. Mas como o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração, é o teu maior inimigo, eu alerto que você tenha cuidado com a falsa profissão de fé, que é o Labão de muitos e que tenta impedir a muitos de sair deste mundo em direção à terra prometida. Então, a salvação é de Deus, é soberana, mas há uma luta, há uma dificuldade. E Jesus, no Evangelho, ele aponta para isso quando ele diz que a porta é estreita, o caminho é estreito. Uma outra aplicação, e olhando para o Evangelho, a partir dessa passagem, é o paralelo que podemos ver, e já disse também durante o sermão, entre a vocação de Abraão e a de Jacó. E ambas essas vocações, tanto de Abraão quanto de Jacó, apontam para uma vocação maior, que é a vocação do Evangelho. Então, no pacto da graça, segundo o Novo Testamento, Jesus Cristo, chamando pecadores ao arrependimento, ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa,
e do evangelho salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca de sua alma? Então, percebe, irmãos, que nessa vocação é um pacto de graça, a salvação é de Deus, mas veja que o Senhor chama o pecador para que se arrependa, para que creia, para que negue-se a si mesmo. Então, veja que há, de fato, algo que precisa, debaixo da graça de Deus, uma ação da responsabilidade humana debaixo da graça de Deus, em que de fato não é algo tão simples como muitos querem fazer parecer. Também Lucas, no Evangelho segundo Lucas, Jesus fala: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, aquilo que o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, o que vemos também na vocação de Jacó, para que fosse para a terra de Canaã. Então é um pacto de graça, somos salvos pela graça, mas veja que o Senhor Jesus, Ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos e etc., não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, quando olhamos o pacto da graça, e claro, o pacto de Abraão é um pacto da graça, pacto com Jacó, que é a continuidade com o pacto de Abraão, também é um pacto da graça. E quando olhamos para o pacto da graça segundo o Novo Testamento, nós vemos que há uma vocação. Deus chama pecadores para que respondam pela graça a essa vocação evangélica. Então, a graça chama ao arrependimento, à fé, à obediência, a tomar a cruz, a negar a si mesmo. Nada disso é meritório, nada disso são obras da lei para conquistar a salvação, mas dentro da estrutura do pacto, então, o pecador é chamado a crer, a se arrepender e a obedecer como salvo, como alguém que está debaixo da aliança, a obedecer à vocação de Deus. Então, de modo maior, nós temos essa graça, mas também vemos a graça de Deus, irmãos, nesse texto, em questões mais específicas. Por exemplo, Raquel, veja que Raquel roubou os ídolos do lar. E, apesar disso, Deus protegeu a comitiva de Jacó. Isso é graça também, não foi tratada conforme os seus pecados. Então, nós vemos a graça na palavra de Deus, no Antigo Testamento, no pacto e nessas ações de Deus para com os santos do Antigo Testamento. Um outro detalhe que quero chamar a atenção dos irmãos nesse texto é quando o Senhor intervém e fala com Labão que ele não dissesse nem bem nem mal para com Jacó. Isso, claro, está na passagem no verso 24, no trecho que pregamos no sermão anterior: não fales a Jacó nem bem nem mal. E mais na frente Labão também repete esta questão. Esse tema do bem e do mal é um tema de Gênesis, é um tema do Antigo Testamento. Embora Deus não seja o autor do pecado, Ele é soberano sobre o mal. O Senhor governa o mal e governa os pecadores. Não sendo autor do pecado, tem soberania sobre os que cometem males. Então nós vemos que foi Deus que impediu Labão de praticar o mal. E devemos então, e digo ao irmão que observe isso, seja fortalecido na fé. Não tema os que podem matar o corpo. Não tema. Jesus disse: não temos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Por quê? Deus é soberano sobre todas as coisas e também governa o coração dos governantes, dos homens ímpios e maus. O seu dever é obedecer a Deus, é atender ao chamado do Evangelho. Obedecer a Deus não será fácil. Exigirá fidelidade, submissão, fé. E então você não deve temer a retaliação dos homens maus. Não deve temer os inimigos, aqueles que irão contra você nesse caminho da obediência,
Porque nós vemos aqui o caso de Labão. E o Senhor fará todas essas coisas cooperarem para o teu melhor. Aqueles que se levantarem contra a tua obediência, a tua ida em direção à obediência, à vocação de Deus. Então, todos os instrumentos maus estão sob o controle do Senhor. O Senhor é soberano, inclusive em convencê-los disso, como ele convenceu Labão. E, finalmente, vemos que o Senhor protege os seus, especialmente debaixo da opressão dos ímpios. Então, não tema em obedecer à vocação de Deus, em ser fiel a Deus, ao seu pacto, à sua aliança, porque o Senhor protege os seus. Olhe para Cristo e o Senhor fará todas as coisas cooperarem para o teu bem. Então, que o Senhor seja conosco, nos ajude, da nossa parte, que sejamos fiéis à sua aliança, que atendamos com fidelidade à sua vocação, que possamos desfrutar da sua proteção, do seu cuidado e experimentar esse livramento que vem dele, livramento do pecado, do mundo e de Satanás. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Meus irmãos, nesse momento vamos orar, vamos ficar em pé para fazer oração. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós te adoramos, te louvamos diante da tua majestade santa, neste santo dia do Senhor. Seja louvado o teu nome, ó Deus, pela tua grandeza, a tua grandiosa salvação, por esse pacto de graça que nos chama, ó Deus, à fé, ao arrependimento, à obediência, à fidelidade, à santificação, ao temor do Senhor, a negar-nos a nós mesmos, a tomarmos nossa cruz, sabendo, ó Deus, que haverá tribulações, dificuldades, oposições desse mundo, sabendo, ó Deus, que haverá uma porta estreita e um caminho estreito. Contamos com a proteção do Senhor e sabemos também que a tua aliança já promete isso, que o Senhor haverá de abençoar a nossa fidelidade, o Senhor haverá, ó Deus, de guardar o teu povo, os teus peregrinos, aqueles, ó Deus, que atendem, que respondem de modo positivo à vocação do Senhor, desfrutam, ó Deus, de todas as bênçãos do pacto. Abençoa o teu povo, ó Deus, todos nós que já temos atendido a essa vocação, cremos no teu evangelho, nos ajuda a ser fiéis ao pacto, santifica o teu povo, nos dá discernimento daquilo que o Senhor requer de nós, como membros da aliança, sermos mais fiéis, mais santos, andarmos com temor, obedecendo os teus mandamentos, não para sermos salvos, mas para te agradarmos e manifestarmos nossa fé verdadeira e sem fingimentos. E pedimos também, ó Deus, por aqueles que ainda precisam responder a essa vocação. Sabemos que só o Senhor pode chamá-los por meio da pregação. E pedimos, envia o teu Espírito, chama, ó Deus, os pecadores ao arrependimento. Que o Senhor dê clareza, ó Deus, no que consiste essa salvação. Somente o Senhor pode salvar por graça. O Senhor decidiu salvar por meio de um pacto, de uma aliança, primeiramente estabelecida entre Deus o Pai, Deus o Filho. Sabemos também Deus o Espírito Santo, tendo a sua função de aplicação da redenção. E esse pacto foi revelado na história, desde o Antigo Testamento. E sabemos, ó Deus, que agora, no Evangelho, ele é anunciado, chamando pecadores a Cristo, ao arrependimento e à fé em Cristo. Ó Deus, que o Senhor esclareça aqueles que não compreendem essa vocação, que o Senhor possa atraí-los e trazê-los humilhados aos pés da cruz de Cristo e que possam, pela tua graça, responder de modo que
de modo positivo, ó Deus, que o Senhor conceda aos teus eleitos arrependimento para a vida e fé salvadora. Assim, abre portas a este Evangelho, abençoa, ó Deus, dá-nos a tua bênção durante todo esse dia. Ó Deus, abre portas também durante a semana e que assim venha o teu reino aqui em Braga e onde o Senhor desejar. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.